Olá! Hoje mais uma meditação da Palavra de Deus. O versículo que quero ler para você está em Êxodo capítulo 3, verso 6 e diz: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Um encontro com Deus é o que relata este versículo. Essa fala é do próprio Deus, naquele evento em que ele se revela a Moisés no deserto de Midian, mais precisamente ali no Monte Horebe. Nós sabemos dessa história onde Moisés apacentava o rebanho do seu sogro e aparece então um anjo e do meio do arbusto que estava em chamas, mas o arbusto não se queimava. Vemos também aí uma dose de curiosidade de Moisés. Moisés quer descobrir o segredo desse fogo que arde, mas não consome. E sua iniciativa de ir ver de perto o que está acontecendo. Para sua surpresa, ouve a voz de Deus lhe chamando pelo nome do meio do arbusto. O que me impressiona nessa história é que Moisés, ouvindo a voz de Deus, responde, adora. Interessante. Quando é que Deus se revela a cada um de nós? Como é que Deus se revela a mim, a você? Onde? Em que lugar? Em que lugar Deus se revela a mim e a você? Moisés ouviu a voz de Deus porque certamente ele estava em sintonia com Deus. Ao atender a sua curiosidade, ao ir próximo daquele arbusto, ele ouviu uma voz e ele pôde identificar aquela voz. Pôde identificar que era a voz de Deus. Há tantas vozes por aí, mas Moisés sabia que aquela voz era a voz de Deus. Será que nós estamos aptos a discernir, a identificar a voz de Deus quando Deus nos fala? Deus continua se revelando ao seu povo, aqueles que vivem em sintonia com Ele. É Deus sempre quem toma a iniciativa de se revelar a nós, de falar conosco. Moisés respondeu a Deus: Senhor, eis-me aqui. Mas ele respondeu porque ele estava interessado em saber o que Deus queria lhe falar. Ele estava interessado em ouvir a Deus, estava pronto para ouvir e para fazer a vontade de Deus. Embora não conhecendo o tamanho do desafio que eu esperava, o que Deus tinha preparado para ele, mas ele estava disposto, estava disponível para ouvir e para atender a voz de Deus. A princípio, Moisés esconde o rosto, porque temeu olhar para Deus. Uma atitude de reverência, de respeito, de reconhecimento quem Deus é. Diante de Deus é normal aquela atitude. Ele sabia que era o seu Deus. E ele sabia quem era o seu Deus. Sabia que era o Deus Santo, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o Eterno, digno de toda a honra, de todo louvor e de toda glória. Por isso, a sua atitude foi de reverência, de submissão. E nós, como nos portamos diante de Deus? A atitude de Moisés foi de reverência, de adoração. Quando Deus procura nos falar, como nós agimos? O que fazemos? Deus continua querendo falar conosco. Deus quer falar conosco todo dia, todo momento. Nós precisamos estar abertos para ouvir a voz de Deus, estar atentos, estar em sintonia com Ele para discernir quando é a voz de Deus e não outras vozes. Estar prontos para obedecer o que Ele mandar. Oremos.
eu quero orar para que as muitas atividades do nosso dia a dia, dessa vida, as complicações das circunstâncias que estamos vivendo, não nos roubem o privilégio de estarmos atentos à voz de Deus. Vamos orar também para que nós saibamos identificar, discernir claramente quando é a voz de Deus, para não sermos confundidos com outras vozes. Vamos orar ainda por disposição para ouvir, adorar e obedecer. Vamos conversar com Deus e apresentar a Ele as nossas necessidades. Oremos. Pai, nós sabemos que Tu tens o interesse e Tu tomas a iniciativa para falar conosco. Nós queremos Te pedir que nos dê discernimento para estarmos atentos a ouvir a Tua voz, dispostos para atender aquilo que Tu nos manda, para obedecer, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, que a nossa constante vida de oração, de familiaridade com a Tua palavra, nos coloque em sintonia para sabermos identificar quando é a Tua voz e não outras vozes. Muito obrigado, Senhor. Estamos abertos para Te ouvir e dizer como Moisés: eis-me aqui.